Cuidado! Ela confunde um rico com seu ex e a revelação surpreendente muda tudo. A música alta envolvia a gala de caridade em São Paulo, onde a superfície do glamour brilhava como um diamante. Mas por dentro havia camadas de complexidade. Ana, uma jovem artista, estava deslumbrante em seu vestido vermelho, tentando ignorar os olhares curiosos que pesavam sobre ela. Sua arte tinha começado a ganhar reconhecimento, mas aquela noite a deixava mais intimidada do que empolgada. Tanta gente rica, tanta ostentação, e no meio de tudo ele, Lucas, o bilionário de sorriso provocante e olhar penetrante. Ele se movia pela sala como se fosse o protagonista de um filme, com a autoconfiança escorrendo de seu olhar. Ana não conseguia desviar. O olhar, uma conexão instantânea, acendeu dentro dela. Mas por que ele a lembrava tanto de Rafael, o ex-namorado? O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos, a mesma arrogância que a fez sentir-se especial. E ao mesmo tempo, a abandonou sem explicações. Um aperto no peito a atingiu como uma lembrança não desejada. Enquanto a tensão crescia na sala, uma chamada incomum a tirou dos devaneios. Era uma voz familiar, do outro lado da linha. Ana, é importante que você saiba. Rafael está mal. Ele ficou sabendo sobre você e Lucas. O mundo dela parecia desmoronar em um só instante. Rafael, quem ela pensou ter deixado para trás, ainda estava presente de maneiras que ela jamais imaginara. Ana se virou. Para Lucas, confusa, suas emoções estavam a mil. Ele percebeu e sorriu. Mas havia algo por trás daquele sorriso que a deixou intrigada. Você tá bem? Perguntou ele. O tom preocupado contrastando com sua aparência de bilionário. Ela hesitou. A vontade de falar sobre Rafael se esgotando em sua garganta. Um nó que a impedia de engolir o ar. Você é muito parecido com alguém que eu conheço. Ela finalmente disse, a voz tremendo. Lucas arqueou a sobrancelha. À espera demais? Rafael! Ela não conseguiu terminar. O ambiente ao redor parecia silenciar. Os sussurros e risadinhas da gala se apagaram. E uma tensão pesada se instalou entre eles. De repente, o celular de Lucas vibrou. E antes que ele pudesse olhar, ela o confrontou. Por que você é tão parecido com ele? O que está acontecendo? A pergunta pairou no ar e o olhar de Lucas mudou. Ele hesitou. A sombra de algo passado cruzou seu rosto. Eu não sou quem você pensa, ele começou, mas as palavras pareciam pesadas demais. Ana precisava de respostas. Enquanto os murmúrios em volta cresciam, ela percebeu que talvez estivesse prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre. Com o coração acelerado, Ana se afastou. Seu olhar fixo em Lucas, ou melhor, Rafael, a revelação a devastava, e as inseguranças que antes pareciam distantes, agora estavam bem diante dela. Alguém estava com um segredo, um trágico evento à espreita. Poderia ela confiar em quem representava tanto amor e dor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ana se afastou alguns passos de Lucas. O coração batendo forte. As emoções se misturavam. Um turbilhão de sentimentos que ela mal conseguia controlar. A sala parecia girar ao seu redor. Há músicas de fundo se distorcendo em um eco distante. Ela olhou nos olhos dele, buscando respostas, mas a incerteza só aumentou. O que Rafael tinha a ver com Lucas? E por que a imagem dele parecia tão viva em sua mente? A tensão no ar era palpável quando de repente um grito agudo cortou a sala. Socorro! Era uma mulher, seu vestido de gala esvoaçando enquanto ela corria, apavorada. Todos se viraram. E Ana sentiu um frio na espinha. Uma cena que parecia saída de um filme começou a se desenrolar. As pessoas se aglomeravam e Ana mal conseguia ouvir o que estava acontecendo. Ela se aproximou, empurrando a multidão, e o que viu a fez parar. Um homem no chão, o rosto pálido, um líquido escuro escorrendo de uma ferida na cabeça. Era um dos ricaços da gala. O caos se instaurou e alguém gritou para chamar uma ambulância. Todos estavam em estado de choque. Meu Deus! Ana sussurrou, os olhos arregalados. Lucas estava ao seu lado e o olhar dele se tornara sombrio. Ele se agachou perto do homem. A pressão de suas mãos parecendo inútil. Temos que fazer algo, ele disse a voz tensa. Mas o que ele disse em seguida fez o sangue dela gelar. Ele é amigo do meu pai. Ana não sabia como reagir. O bilionário, que parecia ter tudo sob controle, agora estava vulnerável. Seu rosto contorcendo-se em desespero. Ele é um dos meus parceiros de negócios. O que está acontecendo? Os sussurros cresciam e a confusão se espalhava. Pessoas começaram a tirar celulares, registrando o momento como se tudo fosse um espetáculo. Lucas, calma, Ana pediu, puxando-o para longe do homem caído. Ela sentiu que não apenas o homem havia desabado, mas também a realidade que ela conhecia. O que você quer dizer com seu pai? Quem é ele? Lucas a encarou, seu olhar implorando por compreensão. Mas algo mais estava presente. Era como se uma sombra tivesse cruzado seu rosto. Um segredo enterrado que prometia vir a... Tona, eu não posso! Não aqui! Seu tom desesperado a fez estremecer. O que mais ele escondia? Se está em perigo, você precisa me contar! Gritou ela, a frustração subindo. E em uma fração de segundo, Lucas hesitou. O olhar dele se suavizou, como se uma decisão estivesse prestes a ser tomada. Ana, eu sou mais do que aparências. E Rafael, ele não é o que você pensa. Naquele exato momento, a sirene da ambulância cortou o ar, uma sinfonia de desespero. Mas o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. E não era apenas sobre Lucas ou Rafael. Havia algo maior em jogo, um segredo que poderia explodir como uma bomba no meio daquela festa. Tigala! Ana sentiu um nó na garganta. O que ele queria dizer? O que estava escondido atrás da fachada daquele homem rico e seguro? Antes que pudesse tomar uma decisão, a multidão se agitou mais uma vez e Lucas colocou sua mão sobre o braço dela, segurando-a firmemente. Confie em mim, por favor! As palavras dele ecoaram, mas a incerteza crescia. Ana estava prestes a descobrir não
apenas a verdade sobre Lucas, mas uma realidade que entrelaçaria suas vidas de uma forma que ela jamais poderia imaginar. O pacto de silêncio e segredos talvez tivesse atingido seu limite, e o impacto da verdade poderia ser devastador. O que exatamente ele estava escondendo? Ana sentiu o coração acelerar. A mão de Lucas, ainda sob seu braço, ancla em meio à tempestade de emoções. O grito da mulher ainda ecoava em sua mente, mas as palavras de Lucas pareciam reverberar mais forte. Confie em mim, por favor. Um apelo em meio ao caos. Ela olhou nos olhos dele. O que ele sabia? O que Rafael tinha a ver com tudo isso? A tensão era palpitante. Mas antes que pudesse ponderar mais, o estado da gala se deteriorou ainda mais. A cena era um turbilhão. O homem no chão. A tensão se espraiava como um incêndio fora de controle. Quando as sirenes começaram a soar, algo parecia mudar no ar. Lamentos, murmúrios, pessoas chorando. A sala virou um mar de incertezas. Que angústias! Era como se o tempo tivesse parado. Com um movimento rápido, Lucas olhou para o homem caído novamente e a expressão em seu rosto se endureceu. Muito bem! Você precisa saber. Ele começou, a voz trêmula. Mas nesse instante, um novo grito cortou o ar. Era um grito agudo e desesperado. Olharam na direção do bar. Uma mulher estava lá, com o cabelo desgrenhado e os olhos arregalados, sua mão ensanguentada pressionando o lado do corpo. O caos tornou-se uma sinfonia desorganizada e aterrorizante. Ele tá vindo atrás de mim! Gritou ela, e as pessoas começaram a se afastar, como se a sombra de um terror invisível se movesse entre elas. A multidão hesitou entre a curiosidade e o medo, e Ana sentiu um arrepio na espinha. A mulher olhou diretamente para Lucas, o desespero de seu olhar parecendo colidir com a determinação em seu. Ao seu pai, ele está atrás de você, Lucas! Ana piscou, a confusão tomando conta. O que isso significava? O que havia atrás daquele homem charmoso e seguro? O olhar de Lucas se escureceu, como se uma porta se abrisse para um passado sombrio. Ele respirou fundo e a tensão em seu corpo tomou proporções maiores. Ela se virou para ele, o medo misturado à urgência. O que você está escondendo? Quem é seu pai? A sala parecia pulsar com a expectativa. Todos os olhares estavam fixados neles. Caraca! Essa noite não poderia ficar pior! Ele sussurrou, mais para si do que para Ana, enquanto olhava a mulher com um pavor genuíno. Mas eu não sou quem você pensa, Ana. O que você sabe sobre Rafael não é tudo. Lucas respirou fundo. Rafael era parte de uma vida que eu estava tentando deixar para trás. Ele e meu pai estão envolvidos em negócios sujos, pois é que eu tentei escapar. Ana ficou paralisada, as palavras se chocando contra seu entendimento. O quê? Como você se envolve com isso? A cada resposta, mais perguntas surgiam. Mas antes que ele pudesse responder, outro grito cortou a sala. A mulher, de repente, caiu no chão, inconsciente, o líquido espesso se espalhando ao redor dela. Uma cena de horror irreconhecível e desesperadora. O sangue escorria e as pessoas recuavam. A cena era surreal e tragicamente intensa. Uma onda de pânico varreu a sala. Os rostos de pessoas se distorciam entre choque e desespero. Não! Não! Lucas gritou e correu em direção à mulher caída.
Ela pode saber. Ana ficou paralisada, observando enquanto ele se agachava ao lado da mulher. O que estava sendo revelado diante de seus olhos não era apenas um segredo de Lucas ou de Rafael. Era um labirinto de mentiras e traições. Um jogo perigoso que poderia ter consequências devastadoras. O ambiente que antes brilhava com a aparência do glamour, agora parecia um campo de batalha. Tudo estava mudando e havia algo mais profundo que os dois não podiam imaginar. Lucas, o que você vai fazer? Ana gritou, mas o desespero dele a fazia sentir que a linha entre medo e amor estava se desfazendo. A verdade se desnudava. Ela precisaria decidir: confiar em Lucas, mesmo com tantos mistérios, ou parar aquele pesadelo antes que tudo fosse para o fundo. A resposta à dúvida prometia reviravoltas que poderiam rasgar suas vidas para sempre. Ana, escute! Ele voltou o rosto para ela, mais vulnerável do que nunca. Mas antes que pudesse terminar na mente dela, a sala estremecia com os ecos de um futuro incerto. Tudo parecia prestes a desmoronar, e a única certeza era que nada seria como antes. Ana sentiu o coração acelerar. A mão de Lucas ainda sobre seu braço, uma ancla em meio à tempestade de emoções. O grito da mulher ainda ecoava em sua mente, mas as palavras de Lucas pareciam reverberar mais forte. Confie em mim, por favor. Um apelo em meio ao caos. Ela olhou nos olhos dele. O que ele sabia? O que Rafael tinha a ver com tudo isso? A tensão era palpável, mas antes que pudesse ponderar mais, o estado da gala se deteriorou ainda mais. A cena era um turbilhão. O homem no chão. A tensão se espraiava como um incêndio fora de controle. Quando as sirenes começaram a soar, algo parecia mudar no ar. Lamentos, murmúrios, pessoas chorando. A sala virou um mar de incertezas e angústias. Era como se o tempo tivesse parado. Com um movimento rápido, Lucas olhou para o homem caído novamente, e a expressão em seu rosto se endureceu. Muito bem, você precisa saber, ele começou a voz trêmula. Mas nesse instante, um novo grito cortou o ar. Era um grito agudo e desesperado. Olharam na direção do bar. Uma mulher estava lá, com o cabelo desgrenhado e os olhos arregalados, sua mão ensanguentada pressionando o lado do corpo. O caos tornou-se uma sinfonia desorganizada e aterrorizante. Ele está vindo atrás de mim! Gritou ela, e as pessoas começaram a se afastar, como se a sombra de um terror invisível se movesse entre elas. A multidão hesitou. Entre a curiosidade e o medo, e Ana sentiu um arrepio na espinha. A mulher olhou diretamente para Lucas, o desespero de seu olhar parecendo colidir com a determinação em seu. Ao seu pai, ele está atrás de você, Lucas. Ana piscou, a confusão tomando conta. O que isso significava? O que havia atrás daquele homem charmoso e seguro? O olhar de Lucas se escureceu, como se uma porta se abrisse para um passado sombrio. Ele respirou fundo, e a tensão em seu corpo tomou proporções maiores. Ela se virou para ele, o medo misturado à urgência. O que você está escondendo? Quem é seu pai? A sala parecia pulsar com a expectativa. Todos os olhares estavam fixados neles. Caraca, essa noite não poderia ficar pior. Ele sussurrou, mais para si do que para Ana, enquanto olhava a mulher com um pavor genuíno. Mas eu não sou quem você pensa, Ana. O que você sabe sobre Rafael não é tudo. Lucas respirou fundo. Rafael era parte de uma vida que eu estava tentando deixar para trás. Ele e meu pai estão envolvidos em negócios sujos, coisa que eu tentei escapar. Ana ficou paralisada, as palavras se chocando contra seu entendimento. O quê?
Como você se envolve com isso? A cada resposta, mais perguntas surgiam. Mas antes que ele pudesse responder, outro grito cortou a sala. A mulher, de repente, caiu no chão, inconsciente, o líquido espesso se espalhando. Ao redor dela, uma cena de horror irreconhecível e desesperadora. O sangue escorria e as pessoas recuavam. A cena era surreal e tragicamente intensa. Uma onda de pânico varreu a sala. Os rostos de pessoas se distorciam entre choque e desespero. Não, não! Lucas gritou e correu em direção à mulher caída. Ela pode saber! Ana ficou paralisada, observando enquanto ele agachava ao lado da mulher. Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. Uma figura alta e imponente irrompeu pela porta do salão. Era um homem com um terno escuro, os olhos como aço e uma presença que congelou o ar. Ele atravessou a multidão, ignorando os sussurros e o terror que dominavam a sala. Aqui está você, disse ele. A voz firme e quase letal, olhando diretamente para Lucas. Estava na hora de você voltar para casa. O som de suas palavras fez a multidão silenciar. O ar parecia tenso, quase elétrico. Ana se sentiu desmoronar. O que está acontecendo? Ela sussurrou, olhando de Lucas para o homem. Lucas parecia ter perdido a cor. Você não pode ser ele! Ele murmurou, sua voz falhando. Eu deixei isso para trás. Você não pode deixar seu passado, Lucas. Ele nunca sai das suas costas. O homem respondeu com um sorriso cruel. E você sabe que Rafael não é apenas um mês. Ele é parte desse mundo do qual você fugiu. Ana ficou paralisada, tentando entender. As peças estavam bagunçadas como um quebra-cabeça. Sem solução. O homem era uma ameaça. Mas como isso se relacionava com Rafael e Lucas? As conexões que começaram a se entrelaçar em sua mente a deixavam desnorteada. E quem é você? O que você quer com Lucas? Ela perguntou, sua voz cheia de raiva e desespero. Eu sou apenas um amigo da família, ele respondeu, as palavras se arrastando como veneno. E a família nunca deixa você escapar. E com isso, ele puxou uma pequena arma da cintura, apontando-a para Lucas. O mundo ao redor de Ana desmoronou. Não, não! O que você está fazendo? Ana gritou, o pânico tomando conta. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, como se o tempo tivesse parado. As revelações estavam se acumulando e Ana tinha certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais ela não sabia? As sombras que cercavam Lucas eram mais escuras do que ela imaginara e a verdade parecia mais distante do que nunca. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Lucas teria que confrontar seu passado. E Ana estava prestes a descobrir que o amor que ela sentia por ele poderia ser a chave para o seu destruição. O mistério estava longe de terminar e a verdade poderia ser a última coisa que ela esperava. Ana congelou, o coração batendo de forma desesperada. A arma brilhava sob as luzes da gala, um contraste horrendo com o glamour que antes a cercava. Todos estavam paralisados, temendo se mover. A tensão carregada e quase palpável. Lucas olhou para o homem misterioso, o pânico estampado em seu rosto. Não faça isso, ele implorou. Você acha que pode escapar, Lucas?
O homem disse, seus olhos frios cortando a multidão. Você trouxe isso para si mesmo. Não posso deixar você fugir novamente. As palavras eram venenosas e o ambiente inteiro parecia esperar a explosão que se aproximava. Pana sentiu o nó na garganta aumentar, o desespero a envolvendo como uma rede sufocante. Lucas! Gritou, mas o choque nas expressões ao seu redor mostrava que ninguém estava realmente ouvindo. A atenção estava toda fixada no embate entre o homem e Lucas. O que você... que é? Lucas gritou, sua voz tremendo, mas firme como alguém lutando por sua vida. O homem só sorriu, um sorriso como o de uma serpente prestes a atacar. Rafael sempre foi o favorito. Você, Lucas, sempre foi apenas um teste. Naquele instante, uma mulher que estava caída do outro lado da sala começou a se agitar. Ele disse que viria. Ela empurrou as pessoas ao seu redor, sua voz embargada pelo medo. Ele está vindo atrás de você, Lucas. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Ana não entendia. Quem está vindo? Mas a mulher parecia ter atingido um estado de fúria. Seu pai, ele está atrás de você. A sala tremeu com o choque das palavras. Ana sentiu que seu mundo estava se desmoronando. Como assim, meu pai? Lucas perguntou, a confusão misturada com desesperança. Ele se virou para a mulher, implorando por mais respostas. Desculpe, eu não sei, ela disse, suas lágrimas escorrendo. E então, a solução para o quebra-cabeça começou a surgir como um pesadelo em sua mente. Lucas, com a cabeça baixa, murmura. O que você está dizendo? Meu pai? Não! Eu não posso! Eu não quero! As palavras se estruturaram na confusão. Ele estava emocionalmente quebrado, as incertezas do passado se chocando com o presente. Então, do nada, um novo grito. Cuidado! Uma figura emergiu do fundo da sala. Era um homem alto, à sua direita, avançando com um olhar ameaçador. Ana reconheceu a expressão era Rafael. Ele estava ali, com o olhar fixo em Lucas, seu passado ressurgindo com uma força avassaladora. Você não pode esconder para sempre, Lucas, Rafael disparou. O que você acha que acontece quando você foge? Nossa vida nunca foi uma fuga. As luzes da gala começaram a piscar. A música parou bruscamente e a atmosfera se transformou em um turbilhão de emoções. Ana mal conseguia processar. O que era essa nova revelação? Rafael estava envolvido? O caos se espalhou, as pessoas murmurando entre si, chocadas com a revelação que havia sido feita. Rafael, você não pode! Ana gritou, mas foi em vão. O ex-namorado olhou para ela. Sua expressão uma mistura de raiva e algo que parecia tristeza. Você não entende, Ana. Isso é maior do que todos nós. Lucas pode estar em perigo. Olhando para Lucas, Ana viu que a frustração dele também era uma mistura de emoções. Você me abandonou e agora está aqui, como se soubesse de tudo. O que você quer de mim? Lucas bradou, a tensão na voz crescendo. Mas Rafael, em um movimento súbito, se virou para o homem que tinha a arma. Você acha que está controlando isso? Ele riu escarnecedoramente. Tem algo que você não sabe. E com essas palavras, o mundo ao redor deles girou. Um tiro disparou e tudo parecia desacelerar. Ana sentiu seu coração parar. O estrondo ecoou e o homem com a arma caiu, a arma escorregando de sua mão. O ambiente se transformou em uma cena de terror absoluto. Gritos,
pânico. A sala estava eletricamente carregada. A última coisa que Ana viu foi o olhar chocado de Lucas se transformar em um olhar de determinação, enquanto ele corria em direção ao homem caído. Ana, fique aqui! Precisamos saber quem está por trás disso! E enquanto ela os observava, um pensamento cortante passou por sua mente. Todos os segredos, todas as mentiras que cercavam Lucas, Rafael e até mesmo o homem que ele temia estavam prestes a ser revelados de uma forma que ninguém esperava. O que mais estava escondido nesse mundo de aparências? Ana sentiu um frio na espinha. Quando a poeira assentou, a vida deles nunca mais seria a mesma. Havia segredos muito profundos e agora tudo estava prestes a explodir. E a única pergunta que restava era: até onde você iria para proteger aqueles que ama? O homem com a arma estava caído no chão. O pânico se espalhando com a força de um furacão. Ana não conseguia mover os pés, o olhar fixo em Lucas, que se atirara em direção ao homem já desmaiado, a adrenalina fazendo seu coração disparar. O caos havia transformado a gala em um campo de guerra. Não, não, não! Lucas gritou, os olhos arregalados e cheios de desespero. A multidão em volta começou a murmurar, alguns chorando, outros tentando entender o que estava acontecendo. Alguém chame uma ambulância! Mas enquanto todo mundo tentava se organizar, a mulher que havia acabado de cair, ensanguentada, começou a se balançar, levantando a cabeça lentamente. Ana a observou. Um formigamento na nuca. Algo não parecia certo. O olhar dela se encontrou com Lucas. Havia mais naquelas sombras. A mulher disse algo, mas a voz saía arrastada. Ele vai vir atrás de você, Lucas. As palavras pareceram ecoar por um momento. E a sala infundiu uma nova onda de medo. Quem? Ana perguntou, avançando com o peito apertado, mas seus questionamentos foram abafados. Foi então que tudo aconteceu. Um estrondo, um disparo. A atmosfera mudou repentinamente. Havia um brilho fracassado na arma do homem caído, quando um novo grupo irrompeu pelo salão. Vidros quebrados, gritos. O tempo parecia congelar enquanto uma figura massiva entrou. Era um homem mais velho, com uma expressão feroz, que olhou diretamente para Lucas. Eu avisei você. A voz profunda cortou a sala. Não importa onde você fuja, Lucas. O passado sempre encontra um jeito de te achar. Lucas gaguejou, a expressão se tornando uma mistura de pânico e raiva. Pai? Ele mal conseguiu sussurrar. A realidade a atingindo como um soco no estômago. O homem do terno escuro, o verdadeiro patriarca, intensificou a cena em uma nova dimensão. O pânico na sala aumentou e as pessoas começaram a se afastar, murmúrios crescentes ecoando. Ana estava perdida. O que isso significava? Todo aquele tempo, ele era parte do mundo de Lucas. A conexão entre os dois era visceral, e ela mal conseguia entender. O que está acontecendo, Lucas? Quem é ele? As perguntas a saíram em um turbilhão. Ele nunca deveria ter voltado. Lucas bradou, os olhos fixos no pai, as mãos trêmulas. Mas então,
Em um movimento rápido, o pai de Lucas puxou uma pistola da parte de trás da calça, apontando diretamente para Rafael, que estava parado, observando a cena desenrolar-se desunida. Você nunca deveria ter se metido no caminho do meu filho. O clima na sala mudou novamente. Ana sentiu a tensão palpitar no ar, como se estivesse prestes a explodir. O que Rafael tinha a ver com tudo isso? Ela olhou para o ex-namorado, buscando algo em seu olhar, uma resposta, um motivo. Mas o que ela viu só trouxe mais confusão. O que se desenrolava diante dela não parecia real. Rafael, não! Lucas gritou, mas o seu pai estava determinado. E antes que pudessem fazer qualquer coisa, a mulher ensanguentada levantou-se abruptamente. E antes de alguém ter a chance de reagir, ela gritou: "Eu sei o que você fez, Lucas!" O choque se espalhou. Ana sentiu um frio súbito. A mulher estava de pé. Estava prestes a descobrir? Ela olhou para Lucas e ele parecia prestes a desmoronar. Sob a pressão, a verdade estava se aproximando e o passado estava mais vivo do que nunca. Uma sombra pairava sobre eles, cada vez mais intensa. O que Lucas tinha escondido? O que essa mulher sabia? A linha entre amigo e inimigo estava se desfazendo. Ana sentiu como se uma bomba prestes a estourar estivesse prestes a mudar tudo. E antes que pudesse entender, o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. A mulher ensanguentada olhou fixamente para Lucas, as palavras saindo de sua boca ofegantes. Ele vai vir atrás de você, Lucas. O detalhe tinha uma relevância tão crua que o ambiente ao redor pareceu congelar. Ana observou a sala ficar em silêncio absoluto, a tensão quase palpável no ar. O olhar de Lucas se movimentou rapidamente do pai para Rafael e depois de volta para a mulher. Havia uma batalha de emoções no rosto dele, uma tempestade de angústia e confusão. Quem está vindo? Ana perguntou, sua voz soando mais baixa que um sussurro. O homem com a arma ainda estava no chão e todo mundo aguardava uma explosão a qualquer momento. O que estava acontecendo? Rafael parecia apreensivo, seus olhos fixos na mulher, como se algo importante estivesse prestes a ser revelado. Ela continuou: Lucas, você não pode esconder a verdade. O seu pai nunca desistiu de você. As palavras cortaram fundo e Ana sentiu um nó na garganta. O que ele havia escondido de todos? Pare com isso! Lucas gritou, sua voz repleta de pânico. Ele estava se contorcendo, enfrentando seu pai. Mas a mulher não recuou. Você tem o direito de saber. Tudo que você achou que estava protegido está prestes a desmoronar. E então, algo incrível aconteceu. O pai de Lucas, que parecia ser o centro do caos, começou a se transformar. A expressão de autoridade em seu rosto se desvanecia, como se uma máscara tivesse quebrado. Um tremor se espalhou por seu corpo enquanto ele encarava a mulher. Você não poderia saber. Eu pensei que estava tudo resolvido. Ana ficou perplexa. O que isso significava? Nada fazia sentido. Lucas então olhou para Ana e sua expressão mudou. Um olhar de dor, de arrependimento, como se tudo o que ele precisasse fazer agora era contar a verdade. Ana, eu não sou quem você pensa que sou. E antes que alguém pudesse reagir, o homem que estava no chão começou a se mover. Ele levantou a cabeça, os olhos vidrados, e disse com a voz fraca: Lucas, você precisa ouvir. Rafael é. Mas ele não completou a frase.
Um murmúrio de confusão ecoou entre as pessoas. E naquele instante, um segundo tiro ecoou pela sala. Um segundo homem, que ninguém havia notado até então, surgiu de uma das saídas de emergência, empunhando uma arma. O caos irrompeu novamente. As pessoas começaram a gritar, a multidão se agitando de medo. O homem avançou, olhar fixo em todo o cenário. Você não pode escapar, Lucas! Tem uma dívida a pagar! A voz dele soou como um trovão, e Ana sentiu seu corpo tremer de medo. Lucas olhou para o pai, depois para Ana, em busca de uma resposta. O que está acontecendo? O que você está escondendo de mim? Sua voz estava embargada, e a resposta do pai foi devastadora. Rafael é seu irmão, Lucas, seu irmão, perdido que eu pensei que nunca mais voltaria. Uma onda de choque tomou conta de Ana. O mundo ao redor parecia desabar. Ela olhou para Lucas, que estava paralisado, as palavras atingindo-o como um soco no estômago. Rafael Weiss era irmão de Lucas. Quanta dor e mentira estavam escondidas atrás daquela fachada. O tempo parecia congelar. As revelações se acumulavam. E a verdade começava a assombrar todos ali. O que mais estava escondido naquela teia de segredos? O que mais eles não sabiam? Tudo o que ela achava que era real agora estava desmoronando. O amor de Lucas, a traição de Rafael, a proteção do pai, tudo exposto. Ana sentia seu coração disparar. Ela precisava de respostas, precisava entender. Mas antes que pudesse falar, o homem em pé fez um movimento rápido. O próximo tiro estava prestes a ser disparado e a sala estava prestes a se transformar em um verdadeiro caos. E no meio de tudo isso, a única certeza era que naquele momento o mundo tinha mudado para sempre. Qualquer ilusão de segurança e amor foi despedaçada, como se uma tempestade houvesse turbineado suas vidas. O que aconteceria agora? O que viria em seguida? Todos estavam prestes a descobrir, e não havia como voltar atrás. O homem em pé estava prestes a disparar. A tensão na sala era insuportável. Todos os olhares estavam fixos nele. A expectativa e o medo pulsando como um coração acelerado. Lucas respirou fundo, os olhos arregalados, e Ana sentiu seu coração disparar enquanto o tempo parecia desacelerar. Pai, não! Lucas gritou, mas o eco da sua voz se perdeu na multidão inquieta. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão de luz e som cortou o ar. Um grupo de seguranças irrompeu pelo salão, armas em punho, ordenando que todos se afastassem. O clima mudou instantaneamente. A sala se encheu de gritos e murmúrios. A confusão se instalou. Ana sentiu uma onda de pavor e instintivamente deu um passo para trás. O verdadeiro caos começou. O homem mais velho, o pai de Lucas, olhou ao redor, sua expressão se transformando de autoridade para desespero. Ele olhou para o filho e a máscara de controle que ele usava se desfez. Não me faça fazer isso, filho! Mas a mulher ensanguentada, que ainda estava tentando se levantar, gritou novamente. Lucas, não deixe que ele controle sua vida. A verdade é mais trágica do que você imagina. E então, em um movimento drástico, ela se virou e avançou para Lucas. A cena se tornava cada vez mais insana, camadas de pânico se desdobrando. Quem é você?
Lucas perguntou, a voz trêmula. O olhar dele buscava respostas, não apenas da mulher, mas de todos ao redor. Ele estava perdido em um mar de segredos e verdades que eram mais complicadas do que ele poderia suportar. Eu sou a sua irmã! A irmã que você nunca soube que tinha. A revelação caiu como uma bomba e Ana sentiu seus pés tremerem. O choque no rosto de Lucas era palpável e a sala foi tomada por uma onda de murmúrios e olhares atordoados. Como assim, irmã? Ele tinha um passado que ele desconhecia completamente. Lucas se virou para o pai, os olhos se incendiando de raiva e confusão. Você sabia disso? Você mentiu para mim a vida toda? O pai ficou sem palavras, a verdade o atingindo de forma devastadora. Havia algo em seu olhar que dizia que ele sabia muito mais do que estava disposto a revelar. A mulher continuou, agora a voz decidida. Eu cresci sabendo da sua existência e do seu pai. Ele fez coisas terríveis para nos separar. Ana sentiu um nó na garganta. E se Lucas realmente tivesse uma irmã? E se tudo que ela acreditou sobre o relacionamento deles estivesse prestes a ser devastado por uma nova realidade? O pai de Lucas, com a expressão horrorizada, finalmente sussurrou uma verdade escondida. Você deve se lembrar do que aconteceu com a sua mãe. Um acidente. Não era um acidente. As palavras dele pairaram no ar como uma névoa pesada. O significado disso começou a despedaçar a sala. Você está dizendo que alguém causou aquilo? Lucas perguntou, a voz entrecortada pela dor. Havia um calor crescendo no ambiente. Os murmúrios se tornavam gritos. Todos ao redor estavam em choque. Não era apenas uma revelação pessoal. Havia algo mais profundo e sombrio em jogo. E naquele instante de revelações, a mulher que havia caído, sem saber o que estava acontecendo, se virou novamente e murmurou em uma voz baixa. A verdade sobre seu passado pode ser a chave para nosso futuro. Não podemos deixar que isso nos separe. Mas o clima mudou novamente quando o homem que havia sido baleado no chão começou a se mover. Ele levantou a cabeça, seus olhos cheios de dor. Você tem que ouvir, Lucas. O que está acontecendo agora é apenas o começo. Existe algo muito maior do que você imagina e todos nós estamos envolvidos. Eles não vão parar até que a verdade venha à tona. Ana sentiu seu coração disparar. Nada fazia sentido. Tudo estava quebrado de uma forma que desafiava a lógica. Lucas tinha uma irmã, um passado que estava prestes a se revelar como um labirinto de mentiras. Enquanto o caos reinava, um grito cortou o ar. A figura de Rafael estava se movendo rapidamente em direção ao pai de Lucas, com raiva nos olhos. Você destruiu minha vida. Você não vai levar Lucas com você de novo. A sala tinha se transformado em um campo de batalha, e a fronteira entre aliado e inimigo estava completamente borrada. E Ana ficou ali, paralisada, sentindo como se estivesse assistindo a um filme de horror. O que aconteceria a seguir? O que mais estava escondido sob a superfície de todas essas revelações? Ela sabia que tudo estava prestes a mudar. Mas como? As sombras dançavam ao redor deles e ela se perguntou se ainda seria capaz de confiar no homem que amava, ou mesmo em si mesma. Lucas olhou para o pai, a confusão estampada em seu rosto. Irmã? Como assim? O caos ao redor parecia parar por um momento. Todos os olhares fixos entre eles. O homem de terno escuro, agora rival,
tinha uma expressão de reverência sombrio, enquanto a mulher, ensanguentada, se esforçava para ficar de pé. Você não pode negá-la, Lucas. Ela é real, e neste momento é a única pessoa que pode te ajudar. Mas antes que alguém pudesse processar a gravidade do momento, um grito cortou o ar, ecoando como um trovão na sala. Fiquem longe dele! Era Rafael avançando como um homem possuído. Em um movimento rápido, ele empurrou o pai de Lucas para o lado, mirando algo que parecia um dispositivo em seu bolso. O tempo pareceu desacelerar. Em instantes, um brilho ofuscante preencheu a sala. Enquanto o estrondo ensurdecedor era ouvido, a fumaça começou a se espalhar e as pessoas começaram a gritar. A sala completamente tomada pelo pânico. O que estava acontecendo? Ana, entre a multidão descontrolada, sentiu que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Lucas! Ela gritou, tentando se aproximar. Mas o espaço se tornava mais inadequado a cada segundo. A imagem de Lucas, sua face de dor e confusão, a moveu a correr mais para perto. Mas então tudo explodiu em caos. Uma explosão. Não uma explosão física, mas uma revelação que fazia o coração de Ana disparar. Fiquem atrás! Gritou um segurança, enquanto as pessoas se afastavam. A fumaça era espessa, a visão se embaçando rapidamente. Lucas olhou alarmado para Rafael, mas o que ele disse deixou todos em choque. Você não é meu irmão. Não, não sou nada disso. Eu sou o que você fez comigo. As palavras de Rafael fizeram a sala cair em um silêncio assombroso. E a verdade começou a desvelar-se como uma serpentente letal. Você estava certo sobre tudo, Lucas. Eu sou parte do que você fugiu. Eu sempre soube quem você era. E você sempre será um desvio em nosso caminho. Ana ficou paralisada enquanto tentava entender. O quê? Como assim? Por que você? Está dizendo isso? O desespero afetava sua voz enquanto a confusão crescia entre eles. A mulher ensanguentada tinha ficado em silêncio, mas seu olhar dizia que ela tinha mais para revelar. Algo terrível aconteceu naquele acidente, Lucas. Algo que você nunca soube. A mulher agora gritava, sua voz se perdendo na fumaça. Seu pai e Rafael, eles estão ligados a algo muito maior. O que você não entende é que você nunca esteve a salvo. E eu não sou a única que pode confirmar isso. Mas antes que alguém pudesse reagir, um novo impacto. Um homem surgiu da fumaça. Uma figura familiar, mas um eco de terror no coração de Ana. Era um dos homens do passado de Lucas. Vocês realmente acham que a verdade pode ser escondida? O jogo está apenas começando. Ele brandiu uma arma, provocando gritos de horror e caos absoluto. E com essa afirmação, o chão sob os pés de Ana parecia abrir-se. O que estava acontecendo? O que mais? Ela não sabia! Um nó formou-se em sua garganta, e o mundo parecia girar em torno deles. Como todos os relacionamentos, todas as promessas estavam prestes a se desmoronar sob o peso de um segredo devastador. O olhar de Lucas se fixou em Ana, e no breve instante em que seus olhos se encontraram, tudo mudou. Ele não apenas a amava, mas havia uma sombra de dúvida refletindo em seu olhar, uma necessidade sincera de proteção que ele pensou que poderia dar a ela. E naquele momento de revelação, a explosão de horror estava prestes a irromper. Você nunca foi quem pensou ser, Lucas. Sua verdadeira identidade é a chave de todos eles. As palavras ficaram presas no ar. O que mais estava escondido? Quais segredos virariam a maré de suas vidas? Ana sentiu que a tempestade acabara de começar.
e todos estavam prestes a se afogar nela. O caos reinava na sala, cada grito ecoando como um rugido de um animal ferido. Lucas estava em choque, perdido em um mar de revelações que não conseguia processar. Ele encarou seu pai, a dor stabbing em seu coração. Você mentiu para mim! Por que nunca me disse? Minha irmã! A raiva e a dor se misturavam em sua voz, cada palavra carregando o peso de anos de segredos. A mulher ensanguentada, sua irmã, olhou para ele com desespero, os olhos cheios de lágrimas. Precisamos nos unir, Lucas. O passado está voltando para nos pegar. Rafael, em um estado de fúria, não se conteve. Você não pode acreditar nela, Lucas. Ela é uma estranha. Não pode ser de confiança. Mas a determinação no olhar de Lucas cresceu. Você não sabe nada sobre mim. Rafael! Meu passado é uma bagunça e eu não vou deixar você me controlar mais. A fumaça se espalhadas pela sala. As pessoas lutavam para respirar. Ana, com o coração acelerado, lutava para se manter. Estável. Sentir o chão sob seus pés. Ela viu Lucas, viu sua luta interna e sentiu uma onda de adrenalina. Lucas, confie em mim! Ela gritou, tentando atravessar a multidão. Você não precisa disso! Não precisa deles! A sala estava cheia de gritos, e o homem que tinha sido baleado começou a se levantar lentamente. Lucas olhou para ele, e a fúria em seu rosto se transformou em confusão. O que você sabe? O que mais você esconde? O homem soltou uma risada fraca. A história que você pensou que conhecia é apenas o começo. Nesse momento, a tensão atingiu seu ponto máximo. Lucas passou a mão pelo cabelo, em um gesto quase desesperado. Quem está tentando nos destruir? Ele perguntou, sua voz carregando uma calidez que clamava por respostas. E então, a mulher, a irmã que ele nunca soube que tinha, respondeu: o que você não sabe é que nossos pais estavam envolvidos em algo grande, algo que eles nunca queriam que nós descobríssemos. Mas é hora de acabar com isso. É hora de colocar um fim nessas mentiras. O pai de Lucas olhou para ela, a expressão se endurecendo. Você não pode voltar. Não faça isso. Você não sabe com quem está lidando. Mas as palavras dela pareciam tocar uma nova fibra em todos ali. Ana percebeu que, embora houvesse um abismo de dor e separação entre eles, havia também esperança. Lucas, a verdade pode nos libertar. Você não está sozinho. Ela se aproximou, colocando uma mão em seu ombro, tentando conectar-se de alguma forma. A luz da verdade estava começando a brilhar. E era precisamente isso que eles precisavam. Em um movimento explosivo, o homem que levou o tiro finalmente se levantou, visivelmente ferido, mas determinado. Eu vou revelar tudo, mesmo que isso me custe a vida. A verdade não deve ser caçada. O clima estava tão carregado que Ana mal conseguia respirar. O poder dessas revelações estava prestes a provocar um terremoto. Mas então, um novo grito. Uma sombra se moveu rapidamente na multidão, e a figura de um homem imponente e ameaçador apareceu. Vocês não podem escapar! Era a personificação do desespero, e Ana sentiu as mãos de Lucas apertarem seu braço, buscando apoio. Não, não agora! Ele gritou. Tudo parecia um filme. A sala, cheia de vozes e rostos em choque, estava presa em um momento instável, lançada entre confrontos e revelações. E então, no ápice da agitação, a mulher levantou a voz mais uma vez. Se não lutarmos juntos, tudo será em vão. Chegou a hora de confrontar nosso passado e salvar o nosso futuro.
Lucas olhou em volta, seus olhos ardendo com a determinação que ela havia inspirado. Então vamos acabar com isso juntos! E com isso, um sentimento de unidade começou a emergir de todas as divisões. A cena estava longe de estar resolvida. Por instantes, enquanto cada um tomava a sua posição, a verdade ainda estava em declive. O futuro era incerto e emocionante. Mas uma coisa era clara: eles não iriam desistir. Agora a escolha estava em suas mãos. E antes de encerrar, deixo este pedido essencial. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a continuar criando conteúdos incríveis para você. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final explosivo. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desenrolar. Vamos juntos nessa. E que venham mais aventuras!